Olá, turmas lindas do primeiro ano dos diversos municípios do estado de Rondônia. Poderia falar aqui vários municípios. Professor presencial, mediador da aprendizagem de nossos estudantes. Vamos agora para a revisão, aula 20.2. Vamos dar início, então, sem delonga. Vamos direto fazer a revisão dos temas que nós abordamos na aula anterior, arte popular. Continuando, então, com o estudo da arte popular, parte 3. O tema foi sobre folclore, né? Dança e música folclórica. Vocês já compreenderam o que é o folclore, que é o conjunto das criações culturais, né? De um povo, de uma comunidade, das diversas etnias brasileiras, baseada, então, nas tradições e expressões das populações, né? Pode ocorrer individualmente ou coletivamente, então sempre vai estar ligado à identidade social. Constitui, então, como manifestação folclórica, aceitação coletiva, todos concordam com aquela manifestação, certo? Ou seja, a música, a dança, a literatura, a comida, enfim, todos aceitam, todos compartilham, então, das mesmas manifestações. Também está ligada à tradicionalidade, porque repassado pelos nossos antepassados, dinâmica, né? Está sempre relacionada a movimento, a dança, a música, a festa, a alegria, enfim, também a religião, e tem funcionalidade, né? Transmite, então, conhecimento, cultura, religião, modos de vida. Olha quantos elementos está em volta do folclore. E sobre as danças folclóricas, falamos então que é um conjunto de danças sociais, peculiar do quê? De um estado brasileiro, de uma região. Podemos dizer tanto das regiões como Nordeste, Sul, Norte, né? Centro-Oeste. Então, cada região tem ali as suas especificidades, né? E são oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos, certo? Qual a função, então, do folclore, das danças folclóricas ou músicas? Está relacionada à comemoração religiosas, homenagens, agradecimentos também pela colheita, pela saúde, para saudações, então, as forças espirituais dos santos, por exemplo, que está muito ligado também à religião católica, né? Aos santos como Santo Antônio, Pedro, João, que foram os seguidores de Jesus, né? São danças folclóricas, alguns estilos, como, por exemplo, Bumba Meu Boi, samba de roda, frevo, maracatu, carimbó, catira, foram esses tipos que eu trouxe para vocês, porém pode haver muitas outras. E as músicas folclóricas, que está relacionada, então, às canções populares tradicionais, que fazem parte da sabedoria popular. Geralmente, esse autor, né, essa pessoa que criou aquela música, não é conhecida, porque ela é transmitida pela tradição oral, né? Os grupos vão cantando, vão repassando, vão fazendo releitura e recriando essas músicas, né? Então, o seu autor muitas vezes foi esquecido, a gente nem vai lembrar quem foi que escreveu essa música. Então, trouxe para vocês algum exemplo de músicas folclóricas, certo? Então, estudante, vocês puderam observar que o folclore está ligado à manifestação cultural das diversas regiões do Brasil, diversos grupos sociais, etnias, raças. Está ligado, então, à identidade cultural de um povo, certo? E está dentro da arte popular, essas produções, nós identificamos na arte popular, as músicas, danças, criações, enfim, também as comidas típicas, os modos, né, de vida, a religião. Então, estudantes, foi um assunto muito importante vocês conhecerem, porque vocês vão identificar aqui na minha região tem esse estilo de dança, então está relacionado à cultura dessa localidade, né, dessa região. Isso nos ajuda a identificar qual é a nossa identidade cultural, certo? Então, Rondônia, como eu já falei, é muito típico aqui
é muito forte a cultura indígena. A gente vê nos pratos típicos, muitos pratos típicos, a cultura indígena, a cultura nordestina, a cultura africana, certo? Somente, né, os quilombolas, né? Nós temos povos quilombolas aqui na região, em Rondônia, e essas pessoas mantêm ali essa cultura africana. E tanto a música, a dança vai interagir por meio dessas várias culturas, assim como a cultura europeia. E é muito marcante, então, a cultura originária, dos povos originários, que são os indígenas, que são diversos em todos os estados brasileiros, e em maioria, sua grande maioria aqui na região amazônica. A amazônica legal, que são os estados aqui, que envolvem Rondônia, Acre, Manaus, muitos outros, certo? Muito bem, então vamos para a correção das atividades. Muito bem, vamos então fazer a leitura aí da primeira atividade, questão 1. Momento de vocês tirarem dúvida, rever os conteúdos, conceitos. Então, vocês não podem deixar de fazer algumas atividades. Porém, elas podem ser substituídas pela atividade prática, viu, estudante? Mas quem gosta de treinar, quanto mais fazer, quanto mais estudar, mais aprende, não é verdade? A arte popular tem aspectos muito abrangentes que vão desde as danças, músicas e as representações dramáticas até as artes plásticas e a arquitetura. A arte popular expressa a sabedoria de um povo. Em qual parte do mundo alguém pode fazer um objeto, uma escultura ou uma dança, como faziam seus antepassados? Essa cultura que persiste por séculos, desde os primórdios, é transmitida de geração a geração. Os materiais empregados são simples, abundantes na região dos quais os objetos são oriundos, estão sempre à mão. Então, aqui é um texto falando sobre que a arte popular está em todo lugar, né? Cada país tem lá a sua característica própria da sua arte popular. A pergunta está: considerando o assunto abordado no texto e acerca da arte popular, e Bumba Meu Boi, assinale a opção correta. Então, qual opção está relacionada corretamente sobre Bumba Meu Boi? Vamos lá. A letra A, né? O Bumba Meu Boi é o quê? Uma dança com personagens humanos e animais que gira em torno da morte e ressurreição de um boi. Então, a questão que está relacionada à pergunta está, então, é a letra A, que está relacionada a Bumba Meu Boi. Muito bem. Questão 2, uma questão adaptada do Enem, própria dos festejos juninos. A quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriundas dos sertões, dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Então, a quadrilha é a origem, né, salões franceses, vinda para o Brasil por meio dos imigrantes franceses, né, ela foi o quê? Adaptada pelo gosto popular, pela cultura popular. A pergunta é a seguinte: as diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por... Então, vamos lá. Por que a quadrilha é uma dança folclórica? Por abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Certo? Lembra que eu comentei que quadrilha tem no país inteiro. Ela não é típica só do Nordeste, é muito forte no Nordeste, né? Certo? Também aqui na nossa região. Ela é readaptada, é feita adequações nesse estilo de dança da quadrilha, por meio do Bumba Meu Boi, das danças indígenas, certo? Mas ela é muito frequente no período junino, das festas juninas. No Sul, ela tem uma outra característica, né? A quadrilha tem outras formas de representação da cultura local sulista, ou no Sudeste, ou no Nordeste, certo? Vai ter nessas festas juninas, né, apresentação de dança como a quadrilha, das suas diversas formas, coreografia, também estilos dos figurinos, e
a apreciação então, das comidas típicas local. Certo, estudante? Então, essa questão está muito nesse sentido. A quadrilha, origem francesa, festa de salão, foi readequada à festa popular e ocorre no país inteiro. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão 2, letra D. No que se refere às principais características da música folclórica, está correto que se afirma em criação espontânea e simples e repetida nas letras, relação apenas com grupos locais, transmitida de uma nação para outra, possui autor conhecido. Então, várias características que sabemos que não possui um autor conhecido. As criações de músicas folclóricas. Então, nós trouxemos essas características. Relação apenas com outros grupos? Não, então isso aí já vai excluindo. Então, a resposta correta, somente 1 e 2. 1 e 2. Deixa eu ver aqui. 1 e 2. Vamos voltar aqui para a questão 1 e 2. Relação apenas com grupos locais e se constitui de uma herança nacional? Sim, né? Geralmente a música folclórica ela vai estar relacionada a grupos locais. Tá? Essa palavra apenas, geralmente, ela induz ao erro. Relação com grupos locais e se constitui de uma herança nacional. Porém, vamos tirar essa palavrinha aqui, né? Porque não só apenas, né? Uma música folclórica que é cantada aqui na região norte pode ser cantada também para um outro local, certo? Então, vamos tirar essa palavrinha aí, senão ela pode induzir ao erro. Senão seria correto só 1. Então, vamos, próxima questão, questão do Enem. No Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinada região. Elas são celebradas em festas populares, caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos. As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, as danças folclóricas surgiram. Muito bem, então, estudantes, sabemos que as danças são demonstrações da diversidade cultural do país. Como assim, professora? Diversidade cultural. Já falamos sobre o que é diversidade cultural. A palavra diverso, diversidade, vários, né? Cultura, diversas culturas. Então, nós temos no país uma miscigenação cultural muito ampla, com misturas de várias culturas, né? Imigrantes. Ocorre dentro do próprio país, como também houveram de outros países, né, como europeu, países orientais, também norte-americanos, e aqui na América do Sul ocorre o tempo todo. Aqui em Porto Velho recebemos aí pessoas vindas de dos países vizinhos o tempo todo, certo? Como os haitianos, no período lá que houve, né, aquela tragédia, fenômeno natural, também questões políticas que ocorrem. Nós temos os nossos vizinhos aqui da Bolívia, então há muitos bolivianos que decidem vir para cá. Então, quando essas pessoas saem do seu país e vêm para um outro, eles trazem consigo o quê? A sua cultura, certo? Suas práticas alimentares, sua religião, seu modo de vida. E aqui ele vai se readaptando, mas vai deixando ali, né, alguns traços da sua cultura. Ele não perde totalmente. E vai misturando com uma nova cultura. Então, isso que é diversidade cultural. É ter várias culturas no mesmo lugar. E no Brasil isso ocorre em todos os espaços, né? Todos os estados, por exemplo. Certo? Então, vamos para a questão. Vamos para a pergunta da questão. A pergunta, vamos ver aqui. A pergunta é essa. Entre elas, as danças folclóricas surgiram dos atributos divinos e religiosos, por ser considerada dança-espetáculo, por se definir seu país de origem, da fusão das culturas europeias, indígena e africana,
ou por influenciar diversos gêneros musicais? Então, a resposta, né, as diversas danças que envolvem a diversidade cultural no Brasil ocorre o quê? Devido à fusão das culturas europeias, indígena e africana, e sempre ocorreu, né? Também com outros grupos que vêm para o Brasil. O Brasil sempre recebeu muitas pessoas de outros países, porque aqui é um país de oportunidade. É mais fácil conseguir um visto para trabalhar, não é? Nós observamos aí muitas pessoas, então o Brasil é um país do coração muito grande, recebe pessoas de vários outros países, principalmente com questões de guerra, não é? Conflitos políticos, enfim. Vamos para a última questão. Explique o que são danças folclóricas. Então, vocês já sabem, já tem esse conceito lá na aula sobre a dança, né? O que é dança folclórica. As danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos. As danças folclóricas possuem diversas funções, como comemoração de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais. Somente as músicas natalinas, as músicas das festas de santos, né? E festas juninas e muitas outras festas. Cada região vai ali trazendo algo que está ligado, né, às suas peculiaridades locais. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo sobre arte popular brasileira, artistas e arteiros. Se vocês quiserem assistir, assistam para vocês conhecerem um pouco mais sobre a arte, né? Sobre a arte popular. Estudantes, concluímos então esta aula. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a nossa cultura brasileira, também a nossa cultura local. É claro que eu não consigo trazer elementos da cultura das várias localidades onde nós temos escolas da mediação, mas vocês aí interagem entre vocês, né? Vocês podem comentar, falar das características aí da cultura popular, da dança folclórica, do folclore, das lendas, dos mitos. Vocês podem aí interagir entre vocês, né? Buscar identificar, porque quando você reconhece a cultura, a sua cultura, você também identifica a sua identidade cultural. Na verdade, você vai saber se seus pais vieram do Nordeste, então você vai ter ali traços da cultura nordestina, já com essa nova cultura que é a cultura local. Se você é de uma etnia indígena, então você já sabe qual é a sua cultura, né? Sua cultura faz parte daquele grupo, daquele povo, daquela etnia, que tem ali uma história, tem ali uma arte específica ali daquele grupo, né? Que eu não consigo trazer também aqui na nossa aula. Eu sempre falo da arte indígena mais geral. As comunidades que moram, né, próximo ao rio, próximo à floresta, vocês têm uma cultura peculiar. Aí modos de vidas, trabalhos diferentes de outros grupos, de outras comunidades. Certo? Então é importante ter essa visão da sua identidade cultural, da sua localidade e relacionar, para que você possa respeitar a sua, reconhecer e respeitar a sua e a dos outros. Você vai perceber que somos todos com culturas diferentes, identidades e com muitas diferenças, certo? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.